Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também um cumprimento especial aos representantes da Associação Nacional de Municípios Portugueses e relativamente ao nosso requerimento. O relatório do Tribunal de Contas de número 23 de 2019, referente à auditoria dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e aos respectivos planos operacionais municipais, divulgado no passado dia 4 de dezembro, detectou inúmeras falhas, tanto ao nível dos municípios como ao nível da Administração Central. O referido relatório coloca em causa a utilidade destes planos, instrumentos de planeamento obrigatório e essenciais à prevenção de fogos florestais, elaborados pelas autarquias e aprovados pelo Governo, e evidencia que a esmagadora maioria das autarquias não assegura o cumprimento das ações inscritas nos planos, como a limpeza de terrenos, a manutenção de estradas florestais ou a criação de pontos de água essenciais para o combate aos incêndios rurais. Constata-se ainda, e passo a citar, no que diz respeito à execução dos planos, a generalidade dos municípios não lhes dá uma utilidade efetiva. Fim de citação. O que, além de caricato, é preocupante e não pode deixar ninguém indiferente. Conclui o Tribunal de Contas que os mencionados planos têm sido usados essencialmente para suprir uma obrigação legal, no sentido dos municípios poderem receber apoios do Estado e não para preparar e implementar uma estratégia municipal de defesa da floresta contra incêndios. Uma conclusão grave que é suscetível de transformar um importante instrumento de planeamento num simulacro e até numa fraude que não abona a favor das autarquias. Por assim ser e por estarem em causa factos que exigem esclarecimento, o Grupo Parlamentar do PSD requeriu a presente audição com caráter de urgência ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que aqui está hoje por se afigurar essencial para um apuramento cabal e um contraditório adequado quanto a esta matéria. Sabemos que a Associação Nacional de Municípios já analisou o relatório da auditoria do Tribunal de Contas a estes planos municipais e sabemos também que esta auditoria incidiu apenas sobre 32 municípios no período compreendido entre 2015 e 2017. Sabemos ainda que, sobretudo após 2017 e depois de 100 mortos e 500 mil hectares de área ardida, com o colapso do sistema de emergência nacional, os municípios se empenharam e fizeram um esforço enorme para cumprir as novas determinações legais na prevenção e defesa da floresta. Mas qual é, afinal, o ponto da situação atual destes planos? De acordo com as declarações do Ministro Eduardo Cabrita, mais de 90% dos municípios de Portugal continental dispõem de eficazes planos e atualizados. Mas, segundo a informação disponibilizada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, 59 dos 278 municípios do Portugal continental não têm planos atualizados em vigor. Afinal, quantos são os planos que já se encontram atualizados? Os municípios têm instrumentos humanos, técnicos e financeiros necessários para poderem fazer face às obrigações legais que lhes são impostas? E relativamente à aprovação destes planos pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, têm sido cumpridos os prazos? O que tem sido transmitido pelo Governo à Associação Nacional de Municípios nesta matéria? Quais são os constrangimentos identificados? E pode dar-nos conta da calendarização e execução das medidas nas medidas de defesa da floresta contra incêndios, nomeadamente a execução das faixas de gestão de combustível, cujas obrigações, para além dos municípios, vinculam todas as entidades públicas e privadas? A Associação Nacional de Municípios identificou condicionalismos por parte do Governo ou do Instituto de Conservação da Natureza ou de outras entidades no âmbito desta matéria? Perante a divulgação dos resultados da auditoria do Tribunal de Contas, o Ministro da Administração Interna alertou que o Governo já alterou a lei, bem como aplicou sanções aos municípios, designadamente através da retenção de transferências financeiras para as autarquias que não tinham cumprido as regras em matéria de proteção da floresta contra incêndios. Isto é verdade? Quantos e quais foram os municípios que foram alvo de sanções, nomeadamente retenções nas transferências do Orçamento de Estado, decorrentes do não cumprimento das regras em matéria de proteção da natureza contra incêndios? A limpeza das faixas de gestão de combustível constitui uma medida muito dispendiosa, sobretudo pelo caráter de regularidade que encerra. O Grupo Parlamentar do PSD entende que o Governo deveria estar mais preocupado com a limpeza dos terrenos das matas nacionais
sob direta jurisdição do Estado e com a criação de mecanismos de ajuda aos proprietários florestais em situação económica difícil e menos com a estatística. Muitos destes proprietários não cumprem com esta exigência legal e que este incumprimento corresponde a dívidas incobráveis pelas câmaras municipais, quando estas substituem aos particulares na limpeza de terrenos. Que respostas têm sido dadas pelo Governo à Associação Nacional de Municípios neste âmbito? Muito obrigado.